Tempo comum, 18º domingo, ciclo B. Tema 47. O alimento da nova vida. Pontos a meditar. 1. O maná, símbolo e figura da Sagrada Eucaristia, verdadeiro alimento da alma. 2. O pão da vida. 3. O próprio Cristo se nos dá em cada comunhão, a sua presença na alma. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Diz o Senhor, eu sou o pão da vida, o que vem a mim não terá jamais fome, e o que crê em mim não terá jamais sede. Depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão entusiasmada procurou novamente Jesus. Quando viram que não o conseguiam encontrar, nem a ele nem aos seus discípulos, subiram às barcas e foram a Cafarnaum. E seria ali, na sinagoga, indica-nos São João no Evangelho da Missa, que teria lugar a revelação da Sagrada Eucaristia. Com o milagre da multiplicação dos pães no dia anterior, Jesus tinha despertado no povo umas esperanças profundamente vivas. Milhares de pessoas saíram de suas casas para vê-lo e ouvi-lo, e o entusiasmo que se apossara delas levou-as a querer proclamá-lo rei. Mas o Senhor afastou-se da multidão. Quando o encontraram novamente, Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, vós me buscais, não por terdes visto os milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Buscais-me, comenta Santo Agostinho, por motivos da carne, não do espírito. Quantos há que procuram Jesus, guiados unicamente pelos seus interesses materiais? Só se pode procurar Jesus por Jesus, com uma valentia admirável, com um amor sem limites. Jesus expõe o dom inefável da Sagrada Eucaristia, em que se dá como alimento. Pouco importa que, ao terminar a revelação, muitos dos que o seguiram com fervor acabam por abandoná-lo. O Senhor não recua. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Mas eles disseram-lhe: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é esta, que acrediteis naquele que ele enviou. E apesar de que muitos dos presentes tinham visto com seus próprios olhos o prodígio do dia anterior, disseram-lhe: que milagre fazes tu, pois para que o vejamos e acreditemos em ti? Os nossos pais comeram maná no deserto, segundo está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. A primeira leitura da missa relata como efetivamente Deus manifestara a sua providência em relação àqueles israelitas no deserto, fazendo cair diariamente do céu o maná que os alimentava. Esse pão era símbolo da Sagrada Eucaristia, que o Senhor anunciava agora pela primeira vez naquela pequena cidade junto do lago de Genezaré. Jesus Cristo é o verdadeiro alimento que nos transforma e nos dá forças para realizarmos a nossa vocação cristã. Só mediante a Eucaristia é possível viver as virtudes heróicas do cristianismo, a caridade até o perdão dos inimigos, até o amor pelos que nos fazem sofrer, até a doação da própria vida pelo próximo, a castidade em qualquer idade e situação da vida, a paciência, especialmente na dor,
e quando estranhamos o silêncio de Deus nos dramas da história ou da nossa existência. Por isso, exorta vivamente o Papa João Paulo II: sede sempre almas eucarísticas, para poderdes ser cristãos autênticos. Com palavras do poeta italiano, pedimos ao Senhor: dai-nos hoje o maná de cada dia, sem o qual, por este áspero caminho, retrocede quem mais em um caminhar se afana. Verdadeiramente, a vida sem Cristo converte-se num áspero deserto, em que se está cada vez mais longe da meta. Dois. Quando os judeus dizem a Jesus que Moisés lhes deu o pão do céu, Jesus responde-lhes que não foi Moisés, mas seu Pai Celestial, e é Ele quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é o que desceu do céu e dá a vida ao mundo. O Senhor apresenta-se de tal forma que parece superior a Moisés. Jamais Moisés teve a audácia de dizer que dava um alimento que não perece, que permanece até a vida eterna. Jesus promete muito mais do que Moisés. Este prometia um reino, uma terra com rios de leite e mel, uma paz temporal, numerosos filhos, saúde corporal e todos os demais bens temporais. Prometia saciá-los aqui na terra, mas de manjares que perecem. Cristo, no entanto, promete um manjar que efetivamente não perece, mas permanece eternamente. Os que estavam presentes naquela manhã na sinagoga de Cafarnaum sabiam que o maná, o alimento que os judeus recolhiam diariamente no deserto, era um símbolo dos bens messiânicos, e por isso pedem ao Senhor que realize um portento semelhante. Mas não podiam sequer imaginar que o maná era figura do grande dom messiânico da Sagrada Eucaristia. Jesus diz-lhes que aquele maná não era o pão do céu, porque os que o haviam comido tinham acabado por morrer, e que seu Pai era quem lhes podia dar esse outro pão totalmente excepcional e maravilhoso. Eles disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus respondeu-lhes: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá jamais fome, e quem crê em mim não terá jamais sede. O Senhor terá o maior cuidado em deixar bem claro que esse pão é uma realidade. Repete a seguir por 8 vezes a palavra comer, para que nunca haja a menor dúvida. Ele é realmente o nosso alimento. O pão que eu darei é a minha carne, e, portanto, por meio da Sagrada Eucaristia, fazemos-nos concorpóreos e consanguíneos seus. A Eucaristia é a suprema realização daquelas palavras da Escritura: as minhas delícias são estar com os filhos dos homens. O maior louco que já houve e haverá é ele. É possível maior loucura do que entregar-se como ele se entrega e aqueles a quem se entrega, porque, na verdade, já teria sido loucura ficar como um menino indefeso. Mas nesse caso, até mesmo muitos malvados se enterneceriam sem atrever-se a maltratá-lo. Achou que era pouco, quis aniquilar-se mais e dar-se mais, e fez-se comida, fez-se pão. Divino louco, como é que te tratam os homens? E eu mesmo? Examinemo-nos pensando na próxima comunhão que faremos. Não pode ser como as anteriores. Deve estar mais cheia de amor. Três. Quando comungamos, o próprio Cristo, todo inteiro, com seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade, se dá a cada um de nós numa união inefavelmente íntima que nos configura com Ele de um modo real. A nossa vida transforma-se na sua, assimila-se à sua. Cristo, na comunhão, não somente se acha conosco, mas em nós. Ele não está em nós como um amigo está no seu amigo. Mediante
uma presença espiritual ativada por uma recordação mais ou menos constante. Depois da comunhão, está verdadeiramente, real e substancialmente presente na nossa alma. Eu sou o pão dos fortes, disse o Senhor a Santo Agostinho, e podemos aplicar agora essas palavras à Eucaristia. Crê, e então me comerás, mas não me transformarás na tua própria substância, como acontece ao manjar que alimenta o teu corpo, mas ao contrário, tu te transformarás em mim. Cristo dá-nos a sua vida, diviniza-nos, derrama sobre nossa alma necessitada os infinitos méritos da sua paixão. Envia-nos novas forças e auxílios e introduz-nos em seu coração amantíssimo, para nos transformar segundo os seus sentimentos. A alma é elevada ao plano sobrenatural. As virtudes de Jesus vivificam a alma e esta fica incorporada a ele como membro do seu corpo místico. Então podemos dizer de modo pleno: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Cumprem-se também em cada comunhão aquelas palavras do Senhor na última ceia. Se alguém me ama, e recebê-lo com piedade e devoção é o maior sinal de amor, guardará os meus mandamentos, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. A alma converte-se em templo e sacrário da Santíssima Trindade, e a vida íntima das três divinas pessoas impregna e transforma o homem, sustentando, fortalecendo e desenvolvendo nele o germe divino recebido no batismo. Da Eucaristia brotam todas as graças e todos os frutos de vida eterna, para cada alma e para a humanidade, porque neste sacramento está contido todo o bem espiritual da Igreja. Quando nos aproximamos da mesa da comunhão, podemos dizer: Senhor, espero em Ti, adoro-Te, amo-Te, aumenta-me a fé, sê o apoio da minha debilidade, Tu que ficaste na Eucaristia, inerme, para remediar a fraqueza das criaturas. E recorramos a Santa Maria, pois ela, que durante 33 anos pôde gozar da presença visível do seu Filho e o tratou com o maior respeito e amor possíveis, nos dará os seus mesmos sentimentos de adoração e de amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.